Eu tava muito mal por muitos dias, sabe? E aí eu resolvi trazer pra vocês aqui essa minha história hoje. Eu ainda tô muito triste, mas eu precisava compartilhar com alguém. Então eu decidi trazer pra vocês aqui, pra mim compartilhar com vocês essa história. Eu tava muito mal nesse dia, minhas costas estavam doendo, que eu tinha feito uma faxina muito pesada. Esse que entrou é o meu esposo. A gente casou faz menos de 2 meses e eu tava limpando a casa. Ele simplesmente entrou com o sapato, nem tirou o calçado e entrou. E aí estou eu conversando com ele, falando pra ele que ele tinha que ter tirado o calçado ao menos para entrar. E ele veio me questionar, falar comigo que eu tinha que limpar a casa, que era obrigação minha como esposa. Quando a gente casou, ele achou que eu ia fazer tudo e ele ia fazer tudo que ele quisesse também. E aí eu falando pra ele que ele tinha que tirar o calçado, que ele tinha que ajudar a limpar, ao menos ajudar a lavar a louça, porque é muito difícil pra mim, mesmo limpando a casa não sendo tão grande, é muito difícil pra mim fazer tudo sozinha. Igual nesse dia eu tinha feito uma faxina muito grande e minhas costas estavam doendo, eu tava muito mal, eu tinha atacado a alergia, eu tava com rinite também, então eu tava conseguindo nem respirar direito. E aí eu tava ali falando com ele, questionando ele, pra ele ao menos se importar um pouco comigo, sabe? A gente namorou por 3 anos e quando a gente namorava era tudo um mar de rosa. Ele nem alterava a voz pra mim. Aí eu tava falando com ele, ele tava alterando a voz pra mim. Ele nunca tinha alterado a voz pra mim. Quando a gente namorava, ele me trazia chocolates, ele me trazia flores. Ele falava que ia me tratar como uma princesa, que a gente ia ter uma funcionária, que eu não ia ter que ficar limpando casa. E de repente, depois que assim que a gente se casa, a gente tava com menos de 2 meses de casados, ele simplesmente mudou completamente. Ele não tava nem aí pro que eu fazia, ele não se importava, ele não dava valor, gente, pelo que eu fazia. Ele pegou o tereré dele e foi embora e me deixou sozinho limpando a casa, como se eu não tivesse falado nada pra ele, como se ele não tivesse se importando com o mínimo do que eu estava falando, gente. E eu tava morrendo de dor, tava com cólica também, muita cólica. E ele não se importou, gente. Ele não fez nada, não me ajudou em absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele ficou reclamando ainda do meu serviço. Falou que eu não limpava a casa direito, gente. E olha só, eu me desdobrando pra deixar essa casa super limpa, as coisas brilhando, porque eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas coisas na casa dos meus pais, eu sempre ajudei eles em tudo. Pra esse cara simplesmente me falar que eu tava deixando as coisas sujas e ainda pisando no meu serviço, pisando em mim, gente, ele não é amor isso, gente, não é. Quando a gente se casou, quando a gente foi pra se casar, ele falou que ia ser tudo diferente. E só foi a gente casar que as coisas mudaram da água pro vinho. Eu tô muito triste, porque eu não sei mais o que fazer agora. Eu não sei se eu desisto desse casamento, eu não sei se eu volto para casa dos meus pais ou se eu luto por esse casamento. Eu estou sem saber o que fazer, gente. Porque eu não tô aguentando mais, eu não mereço, gente. Ninguém merece passar por uma coisa dessa. O que vocês acham que eu devo fazer, gente? Me ajuda.